Esse cara teve o pior dia da sua vida e ficou preso em um banheiro feminino no meio de um apocalipse zumbi. Então ele precisa de muita criatividade para sobreviver, ou vai virar atividade. E essa é a história de Stelled, de 2013. E eu sou F, o esquecido na fossa. Então já se limpa aí e vem comigo. Alan é um zelador de um grande escritório de contabilidade e ele se prepara para fazer a manutenção do banheiro feminino quando um cara sai com duas mulheres e aparentemente a brincadeira entre eles foi boa. Alan vê que agora estava vazio e poderia fazer seu trabalho, e vê que as pessoas não tomam cuidado com nada e arrancaram a placa de não fume da parede e no teto começa a tocar uma música de Natal, pois era véspera e o som estava um pouco abafado, então ele sobe na sua escada para ver o que estava dando interferência, e cai um rato morto e ele joga no vaso e dá descarga. Ele volta para lavar as mãos e na sua caixa de ferramentas estava saindo uma nota de R$20 e ele começa a passar mal, pois sabe que fez algo de errado. E é aqui que tudo começa a dar errado, pois uma mulher entra e ele precisa se trancar dentro de uma cabine até ela sair. O problema é que logo depois entra uma outra e elas começam a conversar sobre a festa de caridade da empresa, onde elas precisavam vir fantasiadas e os velhos ricos fariam um leilão para saírem com elas. E enquanto o tempo passa, ele começa a jogar no celular, mas acaba dormindo. Quando ele acorda, as duas ainda estão ali e uma delas mostra uma mordida que recebeu de um velho rico. E para aliviar a dor da amiga, as duas começam a se pegar. E Alan fica olhando e já se prepara para pegar no boneco, mas um outro zelador tenta entrar e as duas param as brincadeiras. E não foi dessa vez que sua noite melhoraria. A mulher que foi mordida começa a ficar estranha e a amiga acha que ela voltou a ficar animada, mas ela vai para cima dela e morde a amiga. E o sangue começa a escorrer até a cabine onde ele estava. E ele percebe que algo estava muito errado e ele tenta não fazer barulho, mas a mulher aparece por baixo da porta puxando seu pé e consegue arrancar sua calça, já que ele já havia soltado o cinto. E para sobreviver, ele esmaga a cabeça dela com a tampa do vaso e vai para a cabine do lado, porque aquela noite estava muito estranha. E quando ele abre a porta do banheiro, um velho entra e ele também não estava normal. Então Alan corre mais uma vez para a cabine e a única coisa que ele conseguiu pegar foi uma chave de fenda e a placa de não fume. E aos poucos, outros zumbis entram no banheiro. Ele tenta parafusar a placa na parte de baixo da porta para ninguém conseguir entrar, mas eles percebem ele ali e ele usa o reflexo no espelho como distração e consegue parafusar. Mas o que antes eram apenas 2 zumbis, agora são mais de 8, e sair dali não seria fácil. Na porta, ele vê um telefone e lembra que poderia pedir ajuda, então ele precisa tomar coragem para voltar na cabine anterior, onde estava o zumbi, e precisa colocar a mão dentro do vaso, torcendo para seu celular não ter descido, e ele consegue, mas ao mesmo tempo, aquela zumbi levanta e morde o pulso da sua camisa, e ele usa a chave de fenda para prendê-la na porta, e agora tudo estava resolvido, e só precisava chamar ajuda. E ele liga para a polícia e fala com a central automática, que o transfere, e quando alguém atende, é um policial zumbi. E para piorar, o telefone para de funcionar porque ele lavou na água da privada. Alan escuta um som na terceira cabine e percebe que era uma mulher e ela estava viva. E ele consegue sua calça de volta e ela pergunta o que ele estava fazendo ali. E ele tenta explicar que era o cara da manutenção, mas ela acha que ele é um pervertido. E ela diz que já que ele estava ali, ele poderia usar suas ferramentas para sair. E ele lembra que dentro da sua caixa havia um martelo e ele poderia acabar com todos. Ela diz que foi uma das mulheres mais votadas no leilão e conseguiu arrecadar mais de $5.000, e como não dá para ver seu rosto, Alan começa a imaginar e faz um desenho na parede da cabine. E ele diz que era amigo do Jeff de TI e ela fica impressionada, porque esse cara é uma lenda na empresa e todas sempre ficaram de olho nele. Alan tem uma ideia e sabe que se um barulho muito alto tocar, os zumbis vão ficar desnorteados sem saber o que fazer. E ele pega alguns dedos que estavam caídos no chão e pega o sutiã da mulher zumbi e tenta acertar no alarme de incêndio, e ali ele teria 4 tentativas e ele erra a primeira, a segunda e a terceira. Mas na última ele estava
pessoa muito confiante, e ao mesmo tempo Jeff do TI aparece com o extintor na mão, e ele veio salvar o dia, porque ele é um moreno tatuado com cara de bandido. O problema é que Alan é azarado e acerta o dedo de zumbi na garganta dele, e ele se engasga e os zumbis vão pra cima dele, e antes de cair, Alan ainda pega o dedo de volta no buraco do pescoço dele. Que porra é essa, marreco? Agora ele está desolado porque conseguiu acabar com todas as chances possíveis, e a mulher ao lado começa a perguntar como ele foi parar nesse emprego de merda. Ele diz que a vida é injusta e ele caiu ali, e ela tenta o animar dizendo que era Natal, e quando voltasse para casa poderia ver sua família e ficar feliz, mas ele diz que morava com a mãe e não falava com ela porque ela era muito egoísta. Ele conta que quando saiu do colegial queria fazer faculdade, e para isso pegou todas as economias da sua mãe para entrar na faculdade, mas perdeu o dinheiro e uma aposta no ano de 2012, pois ele apostou que o mundo acabaria com o calendário maia e seu amigo disse que não. E a mulher começou a rir da cara dele, porque se ele ganhasse e fosse o fim do mundo, ele não teria onde gastar o dinheiro. E desde então, ele não fala com a própria mãe porque acha que ela foi injusta ao ficar com raiva dele. Ele tentaria usar o último dedo, mas acaba se assustando e o dedo bate em vários lugares, mas por sorte, do destino acerta a escada que cai perto da cabine da mulher. E ao mesmo tempo que isso é bom, também é ruim, porque um zumbi anão começa a subir e ela seria pega. E ele usa uma lata de lixo para atrair eles para longe dali. E por pouco ela foi salva. E é agora ou nunca. E ele faz uma ponte entre a cabine e a pia para pegar sua caixa de ferramentas. E ele estava bem próximo de conseguir, mas a escada estava escorregando. E ele pega a caixa, mas o martelo cai da pia. Então, ele só consegue a caixa vazia com várias notas, e cai todo torto dentro da cabine e fica todo machucado. E a mulher sabia que o conhecia de algum lugar, porque alguém havia roubado o dinheiro da caridade desse ano. E Alan diz que descobriu que seria demitido sem motivos e precisaria desse dinheiro para sobreviver. E aqui vemos como ele consegue se afundar cada vez mais. Ela joga uma pílula e diz que aquilo servia para a dor. Suspeito. E ele toma e diz que a dor sumiu. E ele lembra que atrás do banheiro estava a parede do servidor. E se conseguir quebrar, eles conseguiriam sair dali tranquilos. Mas ele começa a falar nada com nada, como se estivesse muito louco. E ele percebe que aquele remédio não era um analgésico. E ele fica muito louco e a mulher diz que ele precisava dançar e começar a suar para o efeito passar rápido. E ele começa a dançar com os zumbis achando que estava em uma festa. Mas assim que acorda, percebe que era tudo alucinação e ele ficou assim por 40 minutos. Ela diz que se ele conseguir sair vivo dali, deveria ligar para sua mãe para pedir desculpas e deveria mudar de vida. Ele começa a fazer o cálculo de onde poderia quebrar e aquele plano daria certo. Mas primeiro ele precisa pegar o martelo que estava na pia. E por acaso seu chefe que o demitiria estava ali transformado. E assim que olha para ele, pega o martelo e tenta o acertar. E começa a bater na porta e ele consegue arrancar dele, mas esse é seu fim, pois ele foi mordido no braço e acabou sua esperança. A mulher agradece por ele ter tentado e ele começa a rir porque seu chefe usava dentadura e aquele é seu dia de sorte. E ele junta todo o dinheiro que conseguiu e começa a quebrar a parede para o outro lado. E os zumbis estão tentando entrar na sua cabine por causa do barulho, mas ele atravessa para o outro lado e vai andando em direção à cabine da mulher e abre um buraco para ver quem era. Ele se assusta porque era uma gordinha. Juro, fui enganado. Eu pensava que eu ia comer uma gordinha. E ela fica constrangida, pois disse que era uma mulher muito bonita e estava zoando ele desde o começo. Mas ela também era uma perdedora e só estava ali dentro porque suas colegas de trabalho falaram que o Jeff do TI estava esperando ela para dar uma sapecada no bacon. E ela acreditou e desde então ela ficou ali com medo. E Alan diz que isso não importa nesse momento porque ele só precisava
tentavam sobreviver, mas para não ser um peso morto, ela abre a porta e deixa os zumbis comê-la viva. E antes, ela era apenas um peso, e agora sim virou um peso morto. E Alan tenta sair pela tubulação, mas as salas ao lado estavam infestadas de zumbi. Então ele volta para a cabine e se enrola em papel higiênico para distrair os zumbis, e sai correndo por cima deles e consegue sair do banheiro sem ser mordido. E do lado de fora aparece o zumbi anão, mas ele esmaga a cabeça. Então agora só precisa ir para casa e chamar o elevador. Assim que a porta abre, uma morena olha para ele, julgando até a sua alma. E ela pergunta se havia alguém vivo no andar. E ela diz que prendeu uma gordinha no banheiro, mas ela já devia estar morta. E Alan percebe que foi ela que zoou com a gordinha. E diz que o Jeff do TI estava no banheiro esperando por ela. E ele percebe que ela estava mordida na perna, então já seria seu fim de qualquer forma. E ele entra no elevador e deixa sua caixa de ferramentas com dinheiro dentro da cesta de doações para a caridade. E saindo da empresa, tudo estava calmo. Então ele vai até um telefone público e liga para casa para pedir desculpas para sua mãe pelo que fez. E diz para fechar tudo que logo estaria em casa para comemorarem o Natal desse ano. O problema é que assim que ele termina a ligação, a cabine estava cercada de zumbis. Então talvez ele chegue no ano novo. Se foda. E esse foi o filme Stelled. Então, para não ficar estagnado igual a ele, deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque amanhã sempre podemos ter algo de qualidade duvidosa para você. E comenta o que você faria se estivesse no lugar do Alan, porque o que está ruim sempre pode piorar.